Boa noite a todos e todas. É um prazer participar dessa mesa redonda. Meu nome é Maurício César Delamaro e saúdo os professores Lourenço, nosso coordenador, Francisco, e as professoras Gabriela e Lisbeth. Eu sou docente da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, campus de Guaratinguetá. E o roteiro que eu preparei, para tentar contribuir com essa mesa, está aí. Vou falar um pouco primeiro do estudo, a partir do qual eu vou colocar algumas questões e apontar alguns desafios que esse estudo mostrou. E concluo com algumas provocações. Então, o estudo em questão, Reconectando os Nexos, teve o financiamento da FAPESP, do Fundo Newton e do Conselho de Pesquisas Econômicas e Sociais da Inglaterra. Ele foi executado pelo lado brasileiro por técnicos e docentes e pesquisadores da Unesp e do lado inglês por pesquisadores da Universidade de Birmingham, Northampton e Leicester. Os pesquisadores envolvidos estão aí. A coordenação do lado brasileiro foi do professor José Perrella Balestieri e do lado inglês pelo professor Pete Craftsell. Tivemos diversos bolsistas que aí aparecem. No grupo brasileiro, a gente tinha especialistas em energia, água, sustentabilidade, estatística, educação com jovens. E do lado inglês, geografia das crianças, sustentabilidade urbana e geografia dos alimentos. Os objetivos do projeto principal foi investigar o entendimento, experiências e a participação de crianças e jovens no nexo água, alimentos e energia. Ou seja, buscou-se dar voz a esses jovens, coisa que geralmente não é feita, e tentar entender como eles se relacionam com o nexo e os elementos do nexo. Metodologicamente, a gente teve três grandes frentes, três grandes esforços. Entrevistas qualitativas com stakeholders envolvidos com o nexo, survey também qualitativo com jovens de idade entre 10 e 24 anos e um survey quantitativo com jovens de 10 a 24 anos. Então, a partir do que a gente conseguiu levantar no estudo, vou apresentar aqui algumas considerações em relação a desafios do nexo, e que realmente são algumas considerações, porque a gente teve mais de 100 entrevistas nos dois surveys qualitativos e no survey quantitativo uma amostra de 3.700 respondentes e o instrumento de pesquisa tinha mais de 200 questões. E já foram identificadas por volta de 200 relações estatisticamente significativas entre as variáveis. Então, vamos lá. O primeiro desafio que a gente percebeu é como incorporar as análises à disparidade de acessos, de experiências muito díspares dos jovens em relação aos elementos do nexo. E eu vou dar um exemplo que se relaciona à água. Então, a pesquisa foi feita com jovens brasileiros, mais especificamente no estado de São Paulo e na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que aparece aí. E a gente sabe que o estado de São Paulo é um dos estados, unidades da Federação Brasileira, que tem maior IDH, mas também é um daqueles estados que tem
o coeficiente de Gini muito alto. E que isso indica uma enorme desigualdade. No gráfico de barras que está aí, a gente tem 4 questões, vou chamar a atenção para a segunda, né? Que é o seguinte: frente à afirmação, os jovens da minha comunidade sempre se preocupam com os problemas da água. A resposta é surpreendentemente alta. 42% dos respondentes disseram que concordam, né, totalmente com a afirmação. Ou seja, uma das localidades com maior IDH do Brasil, a quantidade de pessoas que convivem com problemas crônicos da água é enorme. Então vamos ver isso em mais detalhe. O quadro, né, que aparece aí com fundo vermelho são expressões que os jovens nos mandaram através da coleta, né, de dados em perguntas abertas quantitativa. Então o que a gente vê? Né? Adjetivos como sujo, mal cheiroso, né? Qualidade ruim, né? São adjetivos que mostram bem, né, como que cheiro, sabor, cor, conteúdo, né, da água, que demonstram problemas graves do fornecimento de água e que evocam, né, assim, uma ansiedade desses jovens, né, em relação ao suprimento de água, que não é nem confiável e, de certa forma, imprevisível. Então, esse tipo de registro expressa bem as interações que a gente chamou de viscerais, né, dos jovens com a água. E esse é o desafio, né? Como considerar e enquadrar essas experiências e conhecimentos dos jovens sobre o nexo, né, tão díspares e tão viscerais. Nessa diagrama de barras, de colunas aí, a gente vê que há diferenças gritantes entre cidades. Aí a gente pegou 3 cidades, Guaratinguetá, Potim e Lorena, que são cidades quase que totalmente ligadas, conurbadas, e dentro das próprias cidades. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte como um todo, essas discrepâncias são enormes. Um outro desafio, né? Os jovens têm distintos níveis de entendimento e de conhecimento dos elementos do nexo. Então, vou pegar de novo só um exemplo, né? A gente perguntou para o jovem o seguinte: quanto você acha que sabe sobre cada um desses elementos? E a gente colocou aí a energia na cor laranja, os alimentos da cor verde e a água em azul. E se a gente for ver a grosso modo, né, a gente tem as opções entendo muito bem, entendo bem ou o suficiente, com aproximadamente 50% das respostas. Enquanto entendo pouco ou não sei nada sobre isso, com a outra aproximadamente metade das respostas. Ou seja, de uma forma geral, a gente considera que a compreensão que os jovens pensam ter, né, sobre os elementos do nexo é bastante baixa. No entanto, né, a gente vê que, em relação à energia, esse entendimento é ainda pior, ainda menor, né? Por quê? Porque a energia é a mais abstrata, né? O mais abstrato dos elementos do nexo. Então, esse também é um outro desafio. Um nível de entendimento baixo sobre os elementos do nexo e também com um dos elementos
estatisticamente mais baixo ainda, que é o elemento energia. Um outro desafio que a gente identificou foram os baixos e diferentes níveis de conhecimento sobre as governanças relacionadas aos elementos do nexo. Então, vejamos aqui, né? A gente tem, de novo, energia em laranja, alimentos em verde, água em azul, né? De uma forma geral, a gente tem um conhecimento muito baixo, né, da governança, de como se dá a governança, conhecimento pelos jovens de como se dá a governança, e, dentre elas, a governança em relação a alimentos é a pior de toda. Estatisticamente é significativo. E, claro, isso não é de estranhar, né, num país como o Brasil, em que as políticas de segurança alimentar nunca atingiram bons patamares e ainda retrocederam nos últimos anos. Perceber isso, né, como pré-condição conceitual, né, acho que é uma necessidade. A gente tem uma dramática ausência nas entrevistas, no serviço qualitativo ou quantitativo entre os jovens, né, realizados durante o projeto, que é o seguinte: inexistem referências claras à segurança alimentar como direito das pessoas e das comunidades. Ou seja, a situação de fome é uma realidade vivenciada ou testemunhada por parte significativa dos entrevistados e dos respondentes, né? É uma situação triste, sim, mas é uma situação que, digamos, ela está como que naturalizada, né? As pessoas não são consideradas, geralmente não se enxergam como portadoras de direito de não passar fome. Isso se acentuou no Brasil nos últimos anos, com a regressão geral, né, do exercício de direitos, inclusive, né, os de acesso aos elementos do nexo, né. Certamente isso não é só uma falta de consciência dos jovens, né, essa inexistência de referências claras à segurança alimentar como um direito, mas é herança, né, de uma realidade de uma educação brasileira que tem suas raízes, né, numa modernização muito conservadora. Outro desafio bastante interessante que a gente identificou foi que os jovens, né, utilizam e são informados por múltiplas fontes, né, de informação. O exemplo que eu vou dar junta dados de 3 ou 4 cidades, mas é totalmente generalizável para toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, aí a gente fez essas 5 questões, né, para os estudantes: se ele conhece qual é a origem da água que usa, sobre como a água é tratada e levada até a casa, problemas e riscos relacionados com a água, de qual é a bacia geográfica em que se localiza, né, a sua residência e os impactos dos diferentes usos da água. Então, a gente perguntou o seguinte: como que você, jovem, se informa a respeito dessas 5 questões? E as respostas, né, estão aí, as opções eram pais, né, familiares, amigos, irmãos, professores, lição da escola, TV, jornais, revistas, internet e redes sociais. O que a gente pode perceber é que não existe, né, uma fonte privilegiada, né, de acesso à informação, seja ela correta ou não, né, mas que os jovens têm essa multiplicidade de fontes, o que nos coloca, né, quando se pensar uma educação para a sustentabilidade, de
como bolar e desenvolver estratégias integradoras com vistas a essa realidade em que o jovem tem múltiplas fontes de informação, né, e de aprendizado sobre os elementos do nexo. Esse gráfico foi feito para essas 5 questões que diz respeito à água, mas a gente tem já processado também coisas que dão o mesmo recado em relação aos outros elementos. Então, explanados esses desafios, tentarei fazer algumas provocações, né, adicionais. A primeira delas é a seguinte, né, as modelagens típicas da abordagem do nexo, né, levam em consideração as questões ambientais e econômicas especialmente, né. Quando a gente, nesse projeto, deu voz aos nossos jovens, né, a gente percebeu que brotou, né, uma coisa que geralmente está ausente nas modelagens típicas do nexo, que brotou a vida vivida, né, por parte desses atores, né. Entre os fluxos dos modelos tem lá uma vida bastante, por vezes, bastante difícil, né, e bastante desigual entre agrupamentos, né. Apareceram mais, para além da modelagem, questões, né, que influenciam essa vivência do nexo, que são realidades culturais, políticas, geracionais, né, e que não podem ser desconsideradas, né. E também chamou muito a atenção, né, como que essa vivência pode ganhar graus, né, de dramaticidade e podem ser extremamente viscerais, implicando certamente numa identificação de injustiças a serem superadas. E o que mais chama atenção e foi mais impactante para a gente do projeto, né, que foi o mais marcante, foi primeiro perceber que nossos jovens não são alheios à realidade sobre a deterioração, né, das relações do nexo e especialmente não são alheios à desigualdade no acesso e na forma de utilização dos elementos, né. A gente constatou que a educação formal e informal que recebe não está sendo suficiente, né, para que esse conhecimento seja maior, né, sobre cada um dos elementos e da interrelação entre eles. E também chama a atenção que, embora cientes das desigualdades, nossos jovens não consideram o protagonismo cidadão e a participação nas decisões como possibilidades reais de mudança, né? Parece que não faz parte do horizonte de possibilidades vislumbrados pelos nossos jovens. Então a gente acha, né, que a abordagem do nexo é útil, né, mas ela pode ser, né, sofrer uma evolução de forma a incorporar esses conhecimentos e os compromissos dos jovens em relação aos elementos do nexo a partir dessa vida, né, vivida. E certamente a vivência do projeto confirmou essas virtudes da abordagem, mas também consolidou a certeza da necessidade de seu encaixe numa educação para a sustentabilidade direcionada para a sociedade de um modo da sociedade como um todo, né, e comprometida com mudanças sociais substantivas e não meramente uma análise, né,
tecnicista, não empática, né? A equipe do projeto percebe, né, em resumo, a necessidade de enquadrar a abordagem do Nexo em um quadro referencial mais amplo que inclui elementos valorativos explícitos, ou seja, a ampliação de direitos, o empenho por justiça, o resgate da liberdade e a preservação da dignidade das pessoas. Agradeço bastante. Nós aguardamos, né, as críticas, considerações, perguntas, e fica aqui a nossa esperança e nosso empenho por aprofundar esse diálogo. Muito obrigado.